Olá, senhores, sejam bem-vindos ao módulo 3 da nossa disciplina de produção. Dessa vez a gente vai criar uma composição simples usando o Photoshop e o Premiere. Vale lembrar que nós já estudamos o Photoshop em módulos passados e como a Adobe é a Creative Suite, ela permite que os seus programas possam se comunicar. Então a gente pode facilmente criar uma composição em camadas e utilizá-la dentro do Premiere. É isso que nós vamos aprender agora. Então vamos lá. Então vamos lá. Já estou aqui com o Photoshop aberto. E o que nós vamos fazer agora é clicar no botão Novo. Em Novo, nós vamos pedir para ele Filme e Vídeo e vamos clicar nessa primeira opção, HDTV 1080. Vamos criar. O próximo passo é criar uma nova camada no Photoshop. Em seguida, nós vamos criar um degradê utilizando a ferramenta Degradê do Photoshop. Aqui nós vamos trabalhar com duas tonalidades de azul. O azul um pouco mais escuro e aqui no foreground o azul um pouco mais claro. Depois disso, vamos pegar a ferramenta Degradê e fazer o nosso degradê. Prontinho. Agora vamos pegar a ferramenta Texto e digitar o nosso texto. Trabalhando com. Prontinho. Eu vou selecionar com a própria ferramenta Texto. Vou colocar uma cor mais escura. Vou utilizar aqui esse quadro. Prontinho. Vou ajustar um pouco o tamanho. Sempre bom trabalhar segurando o Shift para manter a proporção. Prontinho. Aplicar. Então vamos pegar a ferramenta Texto novamente, para separar em camadas, e escrever. Prontinho. Eu vou colocar esse objeto no azul mais claro. Vou posicioná-lo. Ajustar também o tamanho. Prontinho. Agora, no texto de cima, eu vou colocar um brilho externo. Prontinho. E no texto de baixo, eu vou colocar uma sombra projetada. Prontinho. Agora é interessante que a gente trabalhe sempre mantendo as camadas. Então eu tenho aqui o texto Photoshop mais Premiere. Eu tenho aqui o texto trabalhando com. E eu tenho aqui a camada de plano de fundo. Essa camada de plano de fundo, a gente vai dar o nome para ela de fundo. Fundo azul. Pronto. Fundo azul. Agora a gente vai salvar esse trabalho no formato Photoshop mesmo, que é para manter as camadas. A suíte criativa da Adobe, ela tem uma comunicação muito interessante entre os programas. Então é possível você tranquilamente criar uma composição com seus objetos no programa e levá-lo para o outro programa da suíte e continuar o seu trabalho lá. É o que nós vamos fazer agora. Vamos salvar o nosso trabalho. Vou colocar o nome de atividade 1, texto.
salvar. Aqui eu vou pedir para ele maximizar a compatibilidade. Vou dar OK. Prontinho. Agora nós vamos para o Premiere. Ao abrirmos o Premiere, vamos pedir um novo projeto. Aqui vamos deixar o padrão. Vamos dar OK. Dizer que sim. E vamos importar o nosso projeto. Quando a gente vai importar um projeto do Photoshop, ele nos dá algumas opções. A primeira é importar como, mesclar todas as camadas. Se você escolher essa opção, ele vai tratar todos os arquivos como se fosse um só. A gente tem camadas mescladas, ou seja, eu posso marcar qual dessas camadas eu quero que fiquem mescladas e quais eu quero que fiquem separadas. A gente tem aqui camadas individuais para que eu possa escolher quais camadas eu quero. E nós temos aqui a sequência, que é com essa que nós vamos trabalhar. Em sequência, ele vai criar uma pasta com as camadas dentro dessa pasta, o que é uma opção bem interessante. Vamos clicar em OK. Prontinho. Você vai perceber que aqui do lado ele criou uma pasta com o nome do meu documento e dentro dele as camadas, além de ter criado também uma composição, ou seja, uma sequência, uma timeline. Você pode dar um clique nessa timeline que ele criou e o Premiere vai abrir essa timeline para você. Pronto, e ele já cria a nossa timeline com todas as camadas na posição correta. Essa timeline aqui, por exemplo, ela está durando aqui 3, 4, 5 segundos. Então, está do tamanho ideal. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a nossa animação. Tá? Então, a gente vai começar animando a camada que tem trabalhando com atividade. Ou seja, trabalhando com atividade 1, que é o nome do arquivo que ele coloca aqui na nossa timeline. Ó, trabalhando com atividade 1 texto.psd. Perfeito. Essa camada selecionada, a gente vai chamar a janela edição. E a gente tem aqui a posição. Então, a gente tem aqui dois eixos da posição, o eixo X e o eixo Y, onde um mexe horizontalmente e o outro mexe verticalmente. Então, no primeiro momento, eu quero que, trabalhando com, fique fora da tela. Então, você vai pegar o mouse e vai arrastar para o lado. Ou você poderia digitar tranquilamente o valor. Veja que já ficou um valor negativo. Então, ele vai ficar aqui, fora da tela. Então, aqui no meu CTI, quando o CTI estiver no começo da minha timeline, a posição do nome trabalhando com vai ficar fora da tela. A partir de agora, eu vou marcar o relógio para gravar o meu tempo, tá? Que ele chama aqui de alternar animação. Eu vou marcar esse reloginho e a partir de agora, tudo que eu fizer será gravado. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que, quando o CTI chegar mais ou menos aqui, em 1 segundo, né? Ele tem aqui 4 segundos, mais ou menos aqui 1 segundo e 24 frames, por aí. Então você vai trazer ele para o meio. Mas eu vou colocar aqui 2 segundos. Pronto, 2 segundos. Esse cara vai voltar. Pronto, ele vai ficar parado bem aqui. E agora eu vou trabalhar com a camada que tem escrito Photoshop mais Premiere, que é essa camada aqui de cima. Então o que eu vou fazer? No começo do meu texto, eu quero que esse nome esteja do outro lado. Prontinho. Agora eu vou marcar a posição para criar a animação. E quando o CTI estiver aqui, veja que ele acompanhou aqui o nome, ó.
Quando o nome trabalhando com Photoshop parar, mais ou menos em 2 segundos, aí eu vou querer que o texto venha. Prontinho. Com isso, a nossa animação já está pronta. Basta dar o play. Vamos visualizar ela no tamanho maximizado. Então, com isso, a gente aprendeu como é fácil criar uma composição usando o Photoshop e o Illustrator. Basta que para isso eu separe os meus objetos em camadas e importe para dentro do Premiere em camadas separadas. E essas camadas elas passam a ser elementos de vídeo dentro do Adobe Premiere. Então o resultado é esse aqui. A tua atividade é repetir essa animação seguindo passo a passo a nossa aula de hoje. Bem, espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau!